Como o Paraná, antigo parceiro preferencial da Sputnik V, agora ignora compras da vacina. Vereador quer câmeras e teste de drogas na guarda. Sindicato pede testagem de vereadores. Pela primeira vez, Festival Pão com Bolinho tem carne à base de plantas e bares da região metropolitana de Curitiba. Em jurisprudência inédita, TJPR recupera a lei contra a LGBTfobia. Plural para ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Pela primeira vez, Festival Pão com Bolinho tem carne à base de plantas e bares da região metropolitana de Curitiba. A 14ª edição do evento tem 59 participantes e sanduíches custando a partir de R$ 17,90. Começou nessa semana e vai até dia 7 de julho a 14ª edição do Festival Pão com Bolinho, o evento gastronômico promovido pela Curitiba Honesta. Ao todo, 59 bares e botecos participam do festival. Pela primeira vez, o evento conta com bares da região metropolitana de Curitiba. São 4 participantes de São José dos Pinhais, 2 de Colombo e 1 de Campo Largo. E esta não é a única novidade. O festival tem também sanduíches à base de plantas produzidos pela Fazenda Futuro, foodtech brasileira fundada em 2019, que busca produzir textura e sabor originais de carne sem o impacto ambiental provocado pela criação de animais. O sanduíche tradicional tem preço fixo de R$ 17,90 em todos os empreendimentos. Já o feito com carne à base de plantas sai por R$ 22,90. O bolinho vegetal é feito de proteína de soja e ervilha, gordura de coco e óleo de canola. Entre os 17 estabelecimentos que criaram sanduíches vegetarianos, especialmente para o evento, está o tradicional Barbarã, que propõe um bolinho vegetal, queijo branco, rúcula, alface, cebola roxa, pepino agridoce, maionese de alho da casa no pão francês. O Cartolas serve um bolinho de carne de plantas com queijo cheddar, maionese verde, alface, tomate, cebola roxa, pepino fatiado no pão italiano. Já o Silzeus preparou uma versão com queijo provolone, fatias de abacaxi, maionese artesanal misturada com repolho roxo, picles, tomate, maionese de alho e cheiro verde no pão francês. Entre as opções com carne de verdade, o sanduíche do porco estrajano é feito com bolinho de carne de porco, creme de cheddar, queijo de canastra, fatia de bacon crocante e maionese no pão francês. O festival pode ser aproveitado no formato presencial, de acordo com todas as normas sanitárias vigentes nos municípios contemplados, e por delivery, por meio do aplicativo 99 Food. A entrega é gratuita a partir de R$ 30. Quem usar o aplicativo pela primeira vez ganha um cupom de R$ 20 em pedidos acima de R$ 30. Há um raio de distância a partir dos bares atendidos pelo app. Para checar quais bares estão disponíveis na sua região, o cliente só tem que acessar o app. A lista de endereços, descrições dos sanduíches e fotos estão disponíveis no site www.curitibahonesta.com.br. Com reportagem de André Torrente, a locução do texto foi feita por Lua Fernandes, aluno do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. Em jurisprudência inédita, TJPR recupera a lei contra a LGBTfobia. Decisão abre importante precedente para ações similares. Por Jess Carvalho. O Tribunal de Justiça do Paraná, abre parênteses, TJPR, fecha parênteses, emitiu uma importante decisão para o movimento LGBT+. Por unanimidade, os desembargadores julgaram inconstitucional a revogação da lei municipal que pune crimes de LGBTfobia em Foz do Iguaçu. O relator do caso foi o desembargador Fernando Prazeres. Ele escreveu que derrubar a legislação foi um retrocesso social, que violou os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. O dever constitucional de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
e o mandamento constitucional sancionatório segundo o qual a lei deve punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. O parecer foi comemorado pelos ativistas brasileiros. O coordenador jurídico da Aliança Nacional LGBTI+, Marcel Jerônimo, ressaltou que o TJPR abriu um importante precedente que pode servir de parâmetro em casos similares. Entenda o caso. Entre as cidades do Paraná, Foz do Iguaçu foi pioneira na criação de uma lei municipal que prevê sanções administrativas a quem pratica crimes de LGBTfobia. Curitiba não tem similar até hoje. O texto iguaçuense entrou em vigor em 2002 e deixa claro que toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero será punida. Acontece que, em 2019, a Câmara Municipal decidiu revogar a lei sob a justificativa de que ela entrava em confronto com o princípio da separação de poderes e a competência privativa da União para legislar sobre direito penal. A briga não parou por aí. Incomodado, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, abre parênteses, PT, fecha parênteses, moveu uma ação direta de inconstitucionalidade, visando recuperar a legislação. A ação foi julgada no início do mês pelo Tribunal de Justiça do Paraná e, por unanimidade de votos, o pedido do PT foi considerado procedente. Desta forma, a lei entra em vigor outra vez. Essa narração foi feita por Ana Flávia Conte, estudante de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. Como o Paraná, antigo parceiro preferencial da Sputnik V, agora ignora compras da vacina. Enquanto isso, negociações de vacina conduzidas pelo Estado continuam empacadas. Por Angeli Maros. As tratativas de desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 em parceria com a Rússia empolgaram o governo do Paraná e os paranaenses ao longo de 2020. A publicação dos resultados promissores na conceituada revista The Lancet desacelerou críticas da comunidade científica contra o imunizante, batizado de Sputnik V, e fez a gestão de Ratinho Júnior brindar diante o papel de protagonista que assumia na batalha contra a pandemia. Um memorando assinado semanas antes da publicação era o início de uma negociação que previa transferência da tecnologia para a produção de vacina russa nas plantas do Instituto de Tecnologia do Estado, Tecpar. O processo poderia estar prestes a começar se o roteiro tivesse dado certo. Mas o frenesi murchou e o triunfo político deu lugar a um silêncio monástico. Com uma nova permissão anunciada nesta terça-feira 15, 13 estados brasileiros já têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para importação excepcional da Sputnik V. Nenhum deles é o Paraná. A convocação para anunciar as conclusões parciais sobre a eficácia da vacina e revelar o pré-cronograma dos testes no estado há quase 10 meses foi o último pronunciamento público sobre o tema. Desde então, uma série de questionamentos vem sendo feitos a respeito dos motivos pelo qual a negociação derrapou. Segundo deputados ouvidos pelo Plural, o órgão financiador da vacina, da Rússia, o RDFI e o laboratório Gamaleya teriam se recusado ao final de exportar a tecnologia, o que atrapalharia os planos de autonomia do Tecpar e impediria o Paraná de ser um polo distribuidor do imunizante na América Latina. O argumento não foi confirmado nem refutado pelo Instituto, que de início ficou encarregado de entrar com o pedido de aprovação emergencial da Sputnik V, junto à Anvisa, para analisar e juntar documentos e tratar da validação da vacina em território brasileiro. O governo chegou a montar um grupo de trabalho com servidores e especialistas, mas o procedimento nunca foi finalizado, porque, de acordo com o Tecpar, assim como a Anvisa, o órgão, abre aspas, não recebeu dados completos da pesquisa para emitir conclusões, fecha aspas. De fato, a falta de informações vem barrando o uso generalizado da Sputnik V no país.
Em janeiro, a União Química, então nova responsável pelo imunizante no Brasil, teve pedido de autorização para realizar estudos clínicos fase 3 negado pela agência reguladora por falta de elementos considerados essenciais no protocolo clínico, como dados de toxicologia e de segurança por faixa etária, por exemplo. O uso emergencial submetido pelo laboratório também não foi consentido. Depois disso, a farmacêutica desistiu de conduzir os estudos clínicos no Brasil, embora venha fabricando doses exclusivamente para exportação. Dias antes das negativas da Anvisa, o governador Ratinho Júnior já havia criticado a fragilidade do conjunto de informações relacionadas à Sputnik V, dando a entender que esta seria a causa do rompimento com a Rússia, algo que nunca chegou a ser oficializado. Abre aspas, o Tecpar só vai tomar alguma medida e alguma ação se estiver todos os dados de forma cientificamente comprovada. Eu não vou fazer do Paraná um povo cobaia. Nós vamos sim avançar nas vacinas que tiverem qualquer tipo de comprovação científica. Fecha aspas, declarou em entrevista ao canal Globo News. De uso liberado na Argentina, doses da vacina russa ainda não foram aplicadas no Brasil. Dos 14 estados que enviaram pedidos de importação da Sputnik V para a Anvisa, 13 receberam aprovação da diretoria colegiada em caráter excepcional, ou seja, em quantidades específicas e para fins de distribuição e uso em condições controladas determinadas, ainda por causa das lacunas nos dados. Além de Piauí, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará e Pernambuco, a agência liberou na última terça-feira lotes para Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Os imunizantes devem chegar até julho, depois da intermediação capitaneada pelo Consórcio Nordeste. O Paraná chegou a ser convidado para discutir a aquisição de 13 milhões das 50 milhões de doses que estavam sendo negociadas pelo grupo de governadores, mas recuou. Informou em sessão no plenário nesta quarta-feira, 16, o deputado Arilson Chiorato, do PT. As conversas começariam em uma reunião agendada para o dia 23 de março, que não aconteceu. Uma semana depois, no entanto, o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, confirmou à Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia Legislativa, ALEP, a assinatura de um contrato de 10 milhões de doses da Sputnik V, compra prevista para quando a Anvisa autorizar o uso emergencial da vacina sem exceções. A reportagem, a pasta acrescentou que a compra dos lotes da vacina russa seguirá padrões do Programa Nacional de Imunizações, com o uso de imunizantes que atendem a requisitos da Anvisa, abre aspas, referentes à qualidade, à eficácia e à segurança das vacinas, fecha aspas. A negociação destacada pelo secretário e paralela à anunciada em março junto ao Consórcio Paraná Saúde, por meio da qual o Estado formalizou a intenção de comprar 16 milhões de vacinas contra a Covid-19, inclusive a Sputnik V, abre aspas, estamos conversando com diversos laboratórios na tentativa de colaborar com o Ministério da Saúde. O Paraná não parou um só momento em busca de saídas para a vacinação, fecha aspas, declarou o governador à época em que formalizou os pedidos de conversa. Apesar disso, as tratativas estão congeladas. Ao todo, foram encaminhadas 8 cartas de intenções a grupos farmacêuticos distintos, com foco em 8 milhões de doses da Sputnik V, 2 milhões das produzidas pela chinesa Sinovac, Coronavac, 4 milhões da AstraZeneca e 2 milhões do imunizante fabricado pela empresa estadunidense Moderna, que ainda não submeteu pedido de autorização no Brasil. No entanto, nenhuma ainda se materializou. Abre aspas, pelo consórcio Paraná Saúde, ainda não temos nenhuma tratativa concreta que a gente possa afirmar que vamos receber vacina, fecha aspas, afirmou o diretor executivo do consórcio do Paraná Saúde, Carlos Setti, interlocutor formal com as farmacêuticas. Abre aspas, essa movimentação feita por estados e municípios é muito válida, mas a gente tem uma questão que supera as nossas tentativas de aquisição, porque os laboratórios produtores todos estão tratando direto com o governo federal, fecha aspas, justificou. Em março, a Câmara dos Deputados decidiu por lei liberar estados e municípios a importarem vacinas contra a Covid-19, liberadas pela Anvisa, desde que a distribuição seja coordenada pelo Plano Nacional de Imunização, PNI, do governo federal.
Em coletiva, na última terça, após reunião com os governadores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com os quais o Paraná também previa acordos para dar musculatura na busca por mais vacinas, Ratinho Júnior reforçou que mantém o cronograma de imunização dos paranaenses com base nas doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Na véspera, a Secretaria de Saúde do Paraná, SESA, havia anunciado a definição de setembro como mês limite para que toda a população adulta do estado esteja vacinada. No entanto, a pasta afirmou ao Plural que a criação do novo cronograma considera o envio de pelo menos um lote de imunizantes por semana ao estado e a provável disponibilidade da vacina Janssen no Brasil, a qual já está atrasada. Vereador quer câmeras e teste de drogas na Guarda. Sindicato pede testagem de vereadores. Pela proposta, a Guarda Municipal deverá realizar os exames anualmente e utilizar câmeras corporais. O vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba, apresentou um projeto de lei que determina o uso de câmeras pelos guardas e a realização de exames toxicológicos na corporação. De acordo com a proposta, os guardas de Curitiba deverão realizar os exames anualmente e utilizar câmeras corporais e equipamentos de GPS obrigatoriamente. Renato já relatou ter sido alvo de diversos episódios de abuso policial. Entre as justificativas, o vereador argumenta que a realização periódica de exames toxicológicos e psicológicos visa garantir a eficiência na prestação do serviço de segurança, considerando que no período entre junho de 2019 e junho de 2021, com exceção dos casos da Covid-19, os transtornos mentais e comportamentais foram a sexta maior causa de afastamentos do trabalho dos guardas municipais de Curitiba. Já para a adoção de câmeras nas abordagens da Guarda Municipal, o objetivo é garantir mais transparência na corporação e proteger os direitos de ambos os atores da abordagem, tanto os agentes quanto os cidadãos. Pela proposta, as gravações poderão ser solicitadas através de termos de lei de acesso à informação. O PL acerca da obrigatoriedade de exames toxicológicos observa ainda que o teste já é comumente requisitado para a aprovação dos candidatos à Guarda Municipal. Contudo, após o ingresso dos servidores no cargo, não há controle sobre o uso de entorpecentes dentro da instituição, visto que os exames deixam de ser realizados. Ao realizar o exame, caso o teste positivo para substâncias que causam dependência química, os guardas municipais deverão ser conduzidos aos tratamentos necessários para a retomada das atividades profissionais. Segundo a proposta, o custeio desses testes e tratamentos se dará por dotação orçamentária própria. Sindicato reage. O Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal de Curitiba, SIGMUC, reagiu ao PL do vereador protocolando uma sugestão de projeto de lei. O documento também propõe o teste toxicológico obrigatório para os vereadores e assessores parlamentares de Curitiba. Em nota para o Plural, o SIGMUC afirma: o projeto de lei, de autoria do vereador Renato Freitas, não encontra impedimento em sua concretização pela categoria, pois converge em pautas já apresentadas pelo sindicato. Contudo, acreditamos que todas as funções públicas que possam influir diretamente na sociedade, como a dos vereadores, por exemplo, também deveriam ser submetidos a tal crivo, já que o exercício da vereança depende da plena capacidade cognitiva para discussões e elaborações de leis. A sugestão do sindicato possui algumas diferenças do projeto proposto pelo vereador. Em vez de exames toxicológicos anuais, estabelece que os vereadores e assessores parlamentares do quadro permanente da Câmara Municipal do município se submetam semestralmente à coleta de queratina, teste do cabelo, como condição para o exercício dos cargos. De acordo com o SIGMUC, a iniciativa não é novidade, e a entidade diz: inclusive, já tramitam no Congresso Nacional várias proposições semelhantes, impondo a realização de exame toxicológico para a detecção de substâncias ilícitas entre os parlamentares. A sugestão do PL discorre ainda que, em caso de resultado positivo,
o vereador deverá se submeter a tratamento de saúde às suas próprias custas, podendo reassumir suas funções após a plena recuperação atestada por perícia a ser designada pela Câmara Municipal de Curitiba. Com reportagem de Mayala Fernandes, a locução desta reportagem foi de Hanna Sarô, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. Plural para Ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandy Bart, locução Sandra Guimarães, orientação Sandra Nodari.